Lá em Romanos 12:3, diz que Deus repartiu conosco uma medida de fé. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que eu faço com a minha fé. Fica conosco nesse Boletim da Fé. Graça e paz, família de Deus, estamos aqui para mais um Boletim da Fé. Eu quero já estimular você a compartilhar esse link com outras pessoas que você sabe que estão precisando ser fortalecidas, de receberem uma palavra de Deus e com pessoas que querem experimentar uma vida vitoriosa. Em Romanos 12:3 diz que Deus repartiu conosco uma medida de fé. Se você é filho, se você nasceu de novo, você tem fé. Diga comigo, eu tenho fé. Então, nós já temos fé, nascemos de novo, somos filhos, temos fé. Essa medida de fé foi compartilhada com o nosso coração. Mas e agora, o que eu faço com essa fé que eu recebi? Existe uma distância entre você acreditar no que a palavra diz e você ver a manifestação dessa palavra que você está crendo na sua vida. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse link, sobre essa ligação que existe entre aquilo que você está crendo e aquilo que você está experimentando da parte de Deus. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 14, Tiago, capítulo 2, verso 14, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então, Tiago começa a levantar esse questionamento. Olha, você está dizendo que tem fé, mas cadê a obra da sua fé? Essa palavra obra, a gente pode fazer a leitura dessa palavra obras como ação correspondente. Então ele diz, qual é o proveito se alguém diz que tem fé, mas a ação correspondente dessa pessoa, não existe uma ação correspondente dessa pessoa relacionado àquilo que ela diz que está acreditando, né? Porque fé é uma certeza, é uma convicção interior, né? Fé também tem um espírito, o espírito da fé, eu creio, por isso eu falo, mas fé também é um comportamento. Fé demanda um posicionamento, fé demanda uma ação correspondente. Amém? Então aqui diz, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então ele está dizendo, olha, uma pessoa está dizendo que tem fé, mas essa fé é capaz de salvá-lo? Ele está colocando esse questionamento. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Olha o que ele está dizendo. Ele não está dizendo que a pessoa aqui não tem fé. Ele diz que a pessoa diz que tem fé, mas diz que a fé dessa pessoa é morta. E mais adiante ele dá um sinônimo para essa fé morta. Ele diz que essa fé é inoperante. O que é essa fé inoperante? É aquela fé que ela é uma convicção interior, ela pode até estar saindo da tua boca, mas ela não promove uma mudança no teu comportamento. Ela não te dirige, né, para a palavra para um comportamento em consonância com aquilo que você está crendo. Então, ele dá um exemplo aqui no meio, ele diz, olha, você aprende na igreja, você aprende com a palavra de Deus, de que você deve socorrer o necessitado, especialmente aquele que é da fé. Mas quando você vê uma pessoa que é da fé passando necessidade e você tem como socorrê-la, você não faz. O que está acontecendo aqui? Eu acredito, eu vou para a igreja todo domingo e aprendo sobre algo, eu leio na palavra, aprendo aquilo, mas o meu comportamento demonstra que eu não estou verdadeiramente crendo. Essa fé é apenas uma fé que sai da tua boca, mas ela não dirige o teu comportamento. Mas a fé, aqui o texto diz, a fé demanda uma ação correspondente àquilo que você está crendo. Amém? Então, ele prossegue o texto e ele diz que essa fé é inoperante. O que é uma fé inoperante? É uma fé que eu acredito, eu me apego à palavra de Deus, eu confesso a palavra de Deus, mas ela não produz a manifestação do poder de Deus na minha vida. Eu creio, mas eu não vejo o resultado daquilo que eu estou crendo. Por quê?
Tiago aqui começa a dar essa explicação. Por quê? Eu creio, mas eu não vejo o resultado. O irmão Reagan costuma dizer em seus livros isso: olha, se a minha fé não está operando, a primeira coisa que eu vou olhar na minha vida é o amor. Se eu estou andando em amor, porque a fé também opera pelo amor. Mas Tiago começa a trazer outro aspecto da fé relacionado a esse alinhamento, essa necessidade de nós estarmos nos posicionando de acordo com aquilo que nós estamos acreditando. E nós vamos ver isso na prática, aqui também na palavra, lá em Atos 14, no verso 8. Esse texto ele é muito elucidativo, ele deixa muito claro, não é? Essa necessidade de nós nos posicionarmos de acordo com aquilo que nós estamos acreditando. Né? A Bíblia não é um livro como muitas pessoas usam, como uma enciclopédia, como uma fonte de conhecimento natural, uma fonte de conhecimento histórico. A Bíblia é um manual de vida, né, que Deus deixou para nós, para quê? Para que nós pudéssemos nos comportar de acordo com o que esse livro diz. É por isso que essa palavra é vida, porque nós recebemos vida dela e nós praticamos essa palavra. Então, se você tem esse livro somente como uma fonte de conhecimento, né, esse livro não vai produzir o poder de Deus, porque a Bíblia diz que a fé é inoperante que a fé é inoperante, se ela não afeta o teu comportamento. Então, esse livro é um manual, né, para os homens receberem de Deus, receberem o conhecimento de Deus para que eles possam praticar a palavra de Deus. E é quando você se dispõe a praticar, quando você se posiciona com essa palavra, que ela vai produzir o efeito desejado por Deus, o efeito que você também está crendo e está recebendo de Deus. Então, aqui em Atos, no capítulo 14, no verso 8, diz assim, a cura de um coxo em Listra. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o nascimento, o qual jamais pudera andar. Olha a fortaleza mental que estava na cabeça desse homem, não é? Ele nunca tinha andado. Ele nunca tinha andado. A Bíblia diz, ele jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo. O que foi que ele ouviu falar Paulo? O que é que Paulo estava fazendo naquela cidade? Proclamando o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele estava dizendo, olha, Jesus já tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Jesus proclamou libertação aos cativos, ou seja, você não precisa mais estar aleijado. Ele estava levando o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Havia muitas pessoas sentadas ali também, a gente não sabe se tinha outras aleijadas, mas outras pessoas ouvindo a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus produziu um efeito nesse homem. E diz assim, esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Olha, vamos antes da gente prosseguir para o texto, Paulo proclamando a palavra de Deus, o poder de Deus estava sendo liberado, e aqui Paulo fixou os olhos nele, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, viu que ele tinha fé para ser curado e disse a ele, apruma-te direito sobre os pés. Então, se o comportamento desse homem fosse o seguinte, rapaz, mas eu nunca andei. Rapaz, como é que é isso? Esse negócio de eu me levantar daqui. Ele está mandando uma ordem para eu me posicionar, ele tá me dizendo que eu posso aquilo que eu passei a minha vida toda sem poder, mas ele está dizendo que eu posso. Imagina se esse homem ficasse na vaidade dos seus próprios pensamentos, considerando sua história de vida, considerando todo o passado dele, em vez de considerar a direção que Deus tinha dado para ele naquele momento dele se levantar. Não é? Muitas vezes nós, para nós nos posicionarmos de acordo com a palavra, nós vamos ter que vencer as barreiras do medo, da intimidação, daquilo que as circunstâncias ao nosso redor estão dizendo que nós não podemos, de que a palavra de Deus não é bem assim. Então, muitas vezes, nós vamos nos deparar com isso, com a nossa própria cultura, né, com aquilo que nós recebemos dos nossos pais, com as nossas próprias limitações, mas Paulo disse, rapaz, te levanta, apruma-te direito nos teus pés. E o que foi que esse homem fez? Ele saltou e andava. Então, ele agiu de acordo com aquilo que ele recebeu de Deus. Aquela direção que veio da boca daquele homem de Deus, disse, te levanta. Ele disse, não, se eu sou livre,
Se Jesus me libertou, se Jesus levou as minhas dores e as minhas enfermidades, eu vou me levantar, porque eu não sou mais aleijado, eu sou curado. Então ele teve que se posicionar contra toda a sua história de vida, mas se posicionar com a palavra de Deus. Amém? Então é essa fé operante de que Tiago fala. É aquela fé que ela produz a manifestação do poder de Deus. Amém? Então muitas vezes as pessoas estão crendo, elas dizem que têm fé e elas têm fé, mas o que acontece? Falta a elas responder a palavra de Deus. O pastor Humberto costuma dizer, a fé é uma resposta do espírito humano à palavra de Deus. Então essa resposta não é apenas algo que sai da tua boca. Você não tem fé porque você diz que tem fé. Você tem fé porque você se comporta de acordo com aquilo que você acredita. Porque senão esse livro se torna apenas religião para nós. Então essa deve ser a nossa postura quando nós vamos à igreja, quando nós nos movemos a cada dia, porque a Bíblia diz 4 vezes que o justo viverá pela fé, então nós nos posicionamos como? De acordo com a palavra de Deus. A circunstância pode exigir e me pressionar para que eu me comporte de outra forma. A circunstância pode estar impondo medo e querendo me intimidar. Mas como eu vou me posicionar? Eu vou me posicionar de acordo com a palavra de Deus. Eu vou permanecer firme. Eu vou permanecer firme desde aquele momento em que eu coloco a palavra de Deus para dentro de mim, que eu começo a construir essa convicção no meu interior, até o momento em que eu vejo a manifestação da palavra de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas param no meio desse caminho e dizem, rapaz, esse negócio de fé não funciona, esse negócio de fé não é bem assim. Mas não é que não é bem assim, é que você precisa receber convicção, deixar essa palavra sair da tua boca e ela reger o teu comportamento e você ficar firme, posicionado com a palavra de Deus, até você ver a manifestação da palavra de Deus. Porque a fé não desiste, a fé vai até o fim. A fé tem como certa resposta, a fé dá como certa a vitória. Então, esse homem daqui se posicionou de acordo com aquilo que ele estava recebendo, ouvindo, crendo com o coração e se posicionou de acordo com aquilo que ele recebeu. E temos outra experiência aqui na palavra de Deus, né? Uma experiência no caminho contrário, lá em 1 Samuel 13, no capítulo 13, no verso 12. 1 Samuel... 1 Samuel, capítulo 13, no verso 12. Você abre sua Bíblia comigo. Diz assim, deixa eu explicar para você um pouco o contexto aqui. O homem de Deus, Samuel, tinha dito a Saul, Saul, é o seguinte, você espera eu vir sacrificar aqui antes de você se dispor para ir para a guerra. Né? Esse era o comando de Deus. Para Saul, esperar Samuel chegar para executar o sacrifício, para executar o holocausto, para poder se levantar para ir para a guerra, era uma manifestação de que ele confiava naquilo que Deus disse. Porque Samuel era a boca de Deus para Saul. Né? Os profetas no Antigo Testamento representavam Deus e eram boca de Deus para guiar o povo na Antiga Aliança. Né? Mas aqui, o que foi que aconteceu? No verso 8, diz assim, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer holocausto, eis que chega Samuel. Então Deus nunca chega atrasado. Por mais que a circunstância possa nos estar pressionando e mostrando que não vai acontecer aquilo que Deus disse, Deus nunca chega atrasado. Né? Então aqui diz, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado de Micmais, olha o que aconteceu. Ele começou a ver os inimigos se preparando para a batalha. E Samuel não chegava, né? Ele disse, rapaz, será que Deus não vai se atrasar? Será que foi isso mesmo que o homem de Deus disse? E ele disse, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor.
E olha o que diz esse versículo. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor te ordenou, que o Senhor teu Deus te ordenou. Olha, e esse foi o momento em que, na verdade, Saul acabou com toda a possibilidade de Deus continuar fazer permanecer o reinado dele, não é? Ele pôs abaixo todos os planos de Deus para a vida dele. Por quê? Ele, em vez de se mover de acordo com a palavra de Deus, em demonstração de confiança que tinha na palavra de Deus, o que foi que aconteceu com Saul? Saul foi movido pelas circunstâncias e se comportou diferentemente daquilo que era esperado da parte de Deus para ele. Então nós precisamos estar muito atentos. Por quê? Porque nós vemos pela palavra que a fé ela é operante quando nós nos comportamos de acordo com aquilo que nós estamos acreditando. Mas quando nós fazemos o contrário, nós estamos comunicando para Deus que, olha, Deus, eu não sei muito bem, não confio muito se isso que você disse é verdade ou não confio muito se vai acontecer isso que você disse ou não. Amém? Então, eu estou aqui nesse momento para te dizer isso, que se você tem expectativa de que aquilo que você está acreditando da parte de Deus, né, se manifeste o poder de Deus na sua vida, você precisa fazer com que as suas atitudes se alinhem com aquilo que você está crendo. Ninguém, se você perguntar assim a alguém, você acredita que Jesus cura? Você vai ver, todo mundo acredita que Jesus cura. Mas quantas pessoas experimentam da cura que a palavra pode proporcionar? Quantas pessoas? Já reduz bastante. Por quê? Quantas pessoas estão se enchendo dessa palavra, deixando essa convicção interior crescer dentro dela, sair da sua boca, gerar uma visão dentro dela e ela dirigir o comportamento dela nesse sentido? Eu não estou dizendo que você vai parar de tomar remédio sem instrução médica, eu não estou dizendo isso. Mas uma coisa é, eu receber um relatório médico, primeira coisa que a pessoa faz é, eu estou doente. Ah, eu sou assim. Ah, eu sou diabético. Ah, eu sou doente. Quando a Bíblia diz que você foi curado. Né? Muitas vezes a pessoa recebe um relatório, um diagnóstico médico dizendo, olha, você vai morrer daqui a 6 meses. E aí o que acontece? As emoções sobem, a palavra de Deus fica de lado e a pessoa o quê? Abate o semblante e a pessoa começa a entrar num estado emocional e mental, né? Que vão abalando ela e que vão abalando essa pessoa, e essa pessoa vai o quê? Eu acho que não tem mais jeito mesmo, quando a palavra de Deus está dizendo, você foi sarado e você foi curado. Então, nós temos que aprender a lidar com as notícias, aprender a lidar com aquelas informações que estão vindo, que não estão alinhadas com a palavra de Deus, para que nós possamos continuar guiando o nosso comportamento de acordo com aquilo que nós estamos acreditando. Amém? Então, você não é próspero porque crê no Deus da prosperidade. Não é apenas isso. Você precisa ter ações correspondentes a isso que você está crendo. E muitas vezes você crê no Deus da prosperidade, você crê que Deus ele é aquele que multiplica as tuas finanças, mas muitas vezes a nossa fé é provada justamente nos momentos de dificuldade, quando nós temos que decidir o que fazer, né, com as nossas finanças, quando nós temos muitas limitações. E aí, nesse momento que a gente tem que decidir, a gente vai vir aquele pensamento, né? Ah, Deus entende. Deus entende e você já começou a dirigir o teu comportamento para outro tipo de ação que não é o que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Então, muitas vezes recebemos uma notícia, né, uma notícia que vem, né, para nos destruir, e nós, como é que nós nos posicionamos? Vem a tristeza, vem o abatimento. Claro, nós somos afetados por aquilo que nós recebemos, as informações, mas nós temos que ser rápidos em reagir, em nos posicionar, em lembrar do que a palavra diz, em deixar essa palavra sair da nossa boca para que a gente possa se reposicionar com a verdade e possamos dirigir o nosso comportamento. Como é que a gente crê que Deus supre todas as nossas necessidades, quando na verdade chega no momento de escassez e nós começamos a nos preocupar?
né? Aí você diz que está crendo, você está confessando, mas a preocupação chegou. E você está sentado na cadeira da preocupação, indo para lá e para cá, sabendo que aquela preocupação não vai te levar a lugar nenhum. Né? Você perde a sua paz. Né? Deus olha lá do alto, ele diz, ele tá dizendo que está crendo que eu supro as necessidades, mas na verdade a pessoa está totalmente desesperada, preocupada e perdeu totalmente a sua paz. Então, quer dizer, começa a haver uma dissociação entre o comportamento da pessoa e aquilo que ela diz que está acreditando. Então, precisamos entender que a fé, sim, a fé tem um espírito. O espírito da fé é eu criei, por isso eu falei. Mas essa fé saindo da nossa boca também, a fé também tem outro aspecto, que é afetar o teu comportamento. O teu comportamento precisa estar alinhado com aquilo que você está acreditando. Se você crê, se você está passando por uma dificuldade financeira, se você está passando por uma doença e você crê que Deus supre as tuas necessidades, que você é sarado, que você é curado, qual o teu comportamento? Você vai se alegrar sabendo que Deus ele não te deixa e não te abandona. Você vai saber que Deus supre as tuas necessidades. Então, o que é que vem em vez de tristeza, de preocupação e falta de paz? Vem alegria no teu coração, vem refrigério e você saber que Deus está contigo e que Ele não vai te abandonar. Amém? Então, precisamos dessa compreensão. Você precisa dessa compreensão. Se você quer ver a sua fé operando, se você quer ver a manifestação daquilo que você está crendo, você precisa se posicionar. A tua fé precisa ser também um comportamento na direção daquilo que você está acreditando. Seja abençoado na prática dessa palavra.